Hoje é um dia muito especial para nós, um dia de louvor, de adoração ao nosso Deus. Nós estamos praticamente caminhando para o finalzinho da nossa campanha de missões nacionais. Nós começamos um pouquinho atrasado, por conta da nossa campanha do terreno, mas nós estamos praticamente terminando. Essa semana estaremos assim, terminando a nossa campanha de missões nacionais. Eu quero pensar com os irmãos na nossa reflexão desta manhã, um assunto próximo à campanha de missões, não especificamente sobre missões, mas o tema proposto para o dia de hoje, para a celebração de hoje. Eu quero pensar com os irmãos nesta manhã sobre o tema A Cruz de Cristo. Eu peço aos amados, por favor, para que abram as suas Bíblias na carta do apóstolo Paulo em 1 Coríntios, capítulo 1, versículos de 18 a 21. Enquanto os irmãos estão abrindo aí, enquanto a equipe da Data Show está projetando, quero deixar também o nosso abraço aos nossos irmãos que estão nos acompanhando através da transmissão, que a graça do nosso Deus esteja com você também. Primeira Coríntios, capítulo 1, versículo 18 a 21, e depois você deixa a sua Bíblia aberta, por favor. Nós vamos fazer uso também de outros versículos em outros livros. Diz assim o texto: certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, poder de Deus. Pois está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos instruídos. Onde está o sábio? Onde o escriba? Onde o inquiridor deste século? Porventura não tornou Deus louca a sabedoria do mundo? Visto como na sabedoria de Deus o mundo não o conheceu por sua própria sabedoria. Aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. Amém, queridos? O contexto dessa passagem que nós lemos aqui é quando o apóstolo Paulo escreve à igreja em Corinto. A igreja em Corinto tinha algumas peculiaridades, tinha algumas coisas muito pontuais à luz daquele tempo. Era uma igreja diferente, era uma igreja abençoada. Logo nesse primeiro capítulo, nos versículos de 1 a 9, o texto vai mostrar para nós que toda a sorte de bênçãos espirituais estavam sobre a igreja em Corinto. Dons espirituais as pessoas tinham também. A igreja em Corinto era uma igreja carismática. Era uma igreja que chamava a atenção à luz do seu tempo. Era uma igreja agradável, era uma igreja onde as pessoas gostavam de estar. Mas, ao mesmo tempo em que a estrutura da igreja, a estrutura física da igreja, ela era tão plausível aos olhos da sociedade daquele tempo, aconteciam coisas também dentro da igreja. A igreja começou a se afastar da cruz de Cristo, a igreja começou a se afastar dos princípios da cruz de Cristo e começou a caminhar pelos seus próprios caminhos. A igreja se divide, a divisão na igreja em Corinto. Grupos que se levantam. A igreja não é uma igreja submissa à liderança pastoral, à liderança espiritual daquela igreja. Nem mesmo a autoridade de Paulo, do apóstolo Paulo, era bem aceita pela igreja em Corinto. Percebam, irmãos, que toda a estrutura física, toda a parte estrutural daquela igreja não era o suficiente para fazer com que aquela igreja voltasse os seus olhos para a cruz de Cristo. Não bastasse isso, e talvez fosse esse um dos pesos mais acentuados na igreja em Corinto, era a cultura filosófica humanista da época, onde o homem era o centro da vontade, onde o homem tinha o seu querer, ou tinha que ter o seu querer atendido, e isso satisfazia o ego das pessoas daquela igreja, e as pessoas se achavam, literalmente, os maiorais, esquecendo-se da cruz de Cristo, deixando de lado a cruz de Cristo, ao ponto de haver também litígio dentro da igreja. E no estudo da terceira lição que estaremos hoje, falaremos um pouquinho sobre isso. Irmãos processando irmãos de forma judicial, porque a igreja, uma vez que não reconhecia a autoridade religiosa daquela igreja, no nosso entendimento, talvez não houvesse gabinete
não houvesse conversa entre líder e ovelha. E as pessoas iam então ao tribunal, reivindicar as suas questões. Não bastasse isso, muitos daqueles irmãos também ainda traziam dentro de si a cultura fugiu a palavra aqui agora, mas Afrodite era uma deusa que tinha uma força muito grande. E o adultério era uma coisa que imperava também dentro da igreja em Corinto. Percebam, irmãos, que à medida em que a igreja vai se afastando da cruz de Cristo, a igreja vai entrando em colapso. E esse colapso, nada mais, nada menos, quem perde com tudo isso é sempre o Evangelho. As coisas que aconteciam ali acabavam envergonhando o Evangelho diante dos ímpios daquele tempo. Uma igreja boa, uma igreja estruturada, talvez uma igreja até rica, mas longe da cruz de Cristo, longe do temor de Cristo. Até o ato que daqui a pouco nós estaremos celebrando aqui, que é a ceia do Senhor. Aqueles homens daquela igreja não tinham apreço, nem mesmo nesse momento. A carta vai dizer que as pessoas comiam na frente, não esperavam por ninguém, quem era mais avantajado não se preocupava com quem não tinha. Era uma coisa fora do comum. Tudo isso porque aquela igreja se afastou da cruz de Cristo. Começou a se deixar levar por discursos eloquentes, palavras persuasivas, cheias de sabedoria humana, o que para nós nos dias de hoje também não é muito diferente. E por isso que no texto em que nós lemos, o autor traz essa ideia de sabedoria humana que em nada se compara à sabedoria divina, à sabedoria de Deus. Mas era o que imperava naquele tempo e era o que estava na mente, no coração daquelas pessoas. Falavam de Jesus, pregavam Jesus, mas ignoravam a mensagem da cruz. Porque a mensagem da cruz, ela traz consigo algumas implicâncias. Literalmente, um evangelho, desculpa a expressão, mas um evangelho light. E não é muito diferente dos nossos dias atuais, queridos. Não é muito diferente do que nós temos ouvido acerca de segmentos religiosos, até de conhecimento nosso. Não é muito diferente. E dentro dessa linha eu quero tirar 3 lições para a nossa meditação, rapidamente nesta manhã, antes da nossa celebração. E a primeira lição que eu tiro aqui é que a cruz de Cristo, ela manifesta o amor de Deus. Aí eu convido os irmãos para irem comigo lá em Romanos capítulo 5, versículo 8, e vai ser projetado aqui também, que vai dizer assim: mas Deus prova o seu amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Deus prova o seu amor. A cruz por si só é uma fonte inesgotável de ensinamentos, de meditações, de ensinamentos para nós. E nós entendemos com clareza que a cruz é a máxima da manifestação de Deus em relação ao seu amor por nós. É onde fica ali concretizado o amor de Deus por nós, quando Ele entrega o seu Filho para morrer por nós. A cruz. Mas esse amor de Deus por nós, ele começa, na verdade, lá na criação, e eu gosto deste contexto aqui, de tratar essa questão da criação. Quando nós abrimos a palavra de Deus lá em Gênesis, no capítulo 1, quando Deus começa a falar acerca da criação, o texto, então, vem descrevendo as coisas que Deus faz. Deus cria, então, a luz, a treva, a água, a terra. Deus cria o firmamento, Deus faz a divisão entre as águas, porção de água, porção de terra. Deus dá vida, Deus cria árvore, frutos, Deus determina o que vai ser dia, o que vai ser noite. Deus coloca nos céus as estrelas, Deus coloca os luzeiros, né, a expressão bíblica. Deus coloca sobre nós, Deus vai criando todas essas coisas. O mar não fica diferente, Deus coloca ali os peixes, Deus cria para nós também os animais selváticos e domésticos também. E Deus vai criando tudo isso.
E eu gosto que ao final da criação de Deus, ao final de cada dia, a expressão que Deus vai usar vai ser assim: e viu Deus que era bom. E viu Deus que era bom. Deus cria a fauna, a flora, e viu Deus que era bom. Mas quando Deus vai avançando no processo da criação, a partir do versículo 26 a 31, Deus cria. Ele não só cria, ele cria e abençoa o homem. Ele coloca sobre o homem o poder de dominar a terra e as coisas que nela existem. Deus coloca também no coração do homem, sobre os ombros do homem, a responsabilidade dele escolher o que ele quer e o que ele também não quer fazer. E aqui nós entendemos, irmãos, e começamos a prestar atenção que desde ali, Deus começa a ter algo diferente com o homem. Porque quando ele termina esse contexto aqui da criação do homem, se para as outras coisas ele fecha dizendo que viu Deus que era bom, quando chega nessa parte da criação humana, o texto vai dizer que viu Deus que era muito bom. Vai além daquilo que era bom. E Deus não faz o homem, Deus não cria as coisas apenas por criar. Deus não cria as coisas à toa, não. Tudo sincronizado, nós não conseguimos entender. Tudo. Todos os aspectos da natureza sincronizados por Deus. Temos vivido dias diferentes, sim, é verdade. Ainda ontem conversávamos eu e o Heraldo ali acerca desse calorão dos últimos tempos. Mas quando nós olhamos ao nosso redor, e foi o nosso assunto ontem, aqui na região onde nós moramos, a parte de botânica, a parte das árvores, onde outrora era uma floresta, era uma campina, né? Até falei ontem com o Vinícius, a campina onde a gente soltava pipa aqui na Vila Jardim não existe mais, hoje é condomínio, que talvez aos nossos olhos não impacte tanto, mas à luz da natureza, claro que sim. Mas não foi isso que Deus fez. Tudo que Deus faz é bom, tudo que Deus faz é perfeito, e tudo que Deus faz também tem uma finalidade. Das maiores coisas, as menores coisas têm uma finalidade, quer nós queiramos ou não. E eu estava pensando sobre isso daqui, sobre essas finalidades das coisas que Deus tem, e eu fiquei pensando, essa semana retrasada, nós estávamos na casa de um amigo nosso, e aí foi uma correria por conta de um sapo que apareceu ali na casa. Corre para cá, corre para lá, um desespero. Aí o pequenininho, o filho do Vinícius, já querendo ir lá mexer no sapo, o mais corajoso da turma, querendo ir lá mexer no sapo, e a gente apavorado, carregamos conosco, né, aquele sentimento, que o sapo joga leite, o sapo faz isso, o sapo faz aquilo. Eu não sei se os irmãos acompanharam, mas logo depois passou uma reportagem falando sobre o sapo. Irmãos, eu fiquei assim impressionado com a finalidade do sapo. Para que o sapo serve? Fique tranquilo, o sapo não joga leitinho, não. Ele tem um leite, sim, venenoso. Mas até chegar a esse ponto, ele precisa ser pressionado, né? Assim o especialista falou, não é pastor Geraldo não, tá? Ele tem que ser apertado ali para ele poder jorrar aquele leite, sim, que é veneno. Mas o sapo, irmãos, ele é predador do escorpião, que às vezes nós nem vemos. Nós nem vemos. Aí eu fiquei pensando também, irmãos, rapidamente, apenas por uma descontração rapidinho aqui, eu fiquei pensando nas baratas. Pavor de barata, né? As irmãs que o digam, né? E os irmãos também, irmãos. E os irmãos também, tá? Não vou botar só na conta das irmãs, não. A gente olha assim, né? A interpretação que nós temos é assim, de que eles são nojentos, mas são úteis. Foram criados por Deus. A barata, a finalidade da barata, eu até anotei aqui, né? Para não esquecer, ela é decompositora de restos orgânicos. Olha só que maravilha, irmãos. Imagina se não existisse a barata. E dizem, né, que, num caso de um ataque aí com uma bomba nuclear, o único ser que sobrevive é a barata. Oh. Mas vejam só, querido, presta atenção. Presta atenção. A barata tem a sua finalidade, o que não dizer também dos roedores, que nós tanto temos pavores, né? Mas eles nada mais são do que controladores do próprio meio ambiente, nós não entendemos. Voltando à barata, que os irmãos riram e gostaram, eu me lembro quando eu era pequeno, quando eu era pequeno não, nós, se você se deparar no seu alimento hoje, uma barata passando em cima do alimento, o que você faz com o alimento? Joga fora, né? Beleza. E se uma formiga passar em cima do seu alimento, o que você faz? Limpa e faz o quê? Sopra e come, né?
Bacana, irmão. Eu cresci aprendendo que formiga faz bem para quê? Mas engraçado, quando a gente mata a barata, quem é o primeiro grupo a chegar em cima da barata morta, aquele negocinho nojento? Então a barata passa no teu alimento e joga fora. A formiga está liberada, a gente sopra e... Está valendo, é isso? Percebam? Aí não pode, né? Aí a gente faz vista grossa ali, coitada da barata. É só para nossa descontração, irmãos. Se formos puxar na internet lá todos os seres foram feitos com uma finalidade. Agora imaginem vocês, se do menor ao maior ser foi feito com uma finalidade, imagine nós, irmãos. Imagine nós. A obra mais perfeita da criação de Deus. Deus nos cria então para a sua glória, para o louvor da sua glória. Lá em Efésios capítulo 1, versículo 11 e 12 vai dizer assim: nele digo, no qual fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade, a fim de sermos para louvor da sua glória, nós que de antemão esperamos em Cristo. Deus nos criou para que nós tivéssemos comunhão com Ele. E lá no Éden, na criação, o texto vai mostrar isso. Na virada do dia, Deus ia ter com Adão. Deus ia se encontrar com Adão. Deus buscava ter intimidade com Adão. E o mesmo sentimento de Deus naquele tempo continua sendo hoje. E o que às vezes foge à nossa mente, a gente não consegue mensurar, é que esse Deus continua nos amando da mesma forma. É que esse Deus continua olhando para nós de uma forma diferenciada. E quando eu digo de uma forma diferenciada, e como eu falei acerca da campanha de missões, o versículo que estamos usando como base, o texto vai dizer que Deus amou o mundo. Esse mundo aqui, ele não está dizendo que Deus amou somente aqueles que servem a Jesus, somente aqueles que foram já lavados, que são lavados e remidos no sangue do Cordeiro, não. O mundo aqui é o ímpio também, um pecador também, como outrora nós fomos. No domingo passado à noite, o pastor Tadeu tratou acerca desse amor de Deus, quando nós não conseguimos compreender a largura desse amor, o comprimento deste amor, a profundidade deste amor, a altura deste amor, baseado em Efésios capítulo 3. E é esse Deus que nos ama, irmãos. É esse Deus onisciente, que sabe todas as coisas, que conhece as intenções dos nossos corações. É esse Deus que, apesar de tudo isso, de saber tudo a nosso respeito, é esse Deus que nos ama. É esse Deus que é onipotente, que está em todos os lugares, até mesmo naqueles lugares em que nós achamos que estamos escondidos, que ninguém está vendo, que a liderança da igreja não está vendo, que o esposo não está vendo, ou que a esposa não está vendo. É esse Deus onipresente que está ali também. E abro só um precedente aqui. E em muitos destes lugares, até mesmo de forma errada quando nós estamos ali, é esse Deus que está nos dando livramento, muitas das vezes nós nem percebemos. É esse Deus que é onipotente, é Ele que tem todo o poder sobre os céus, debaixo dos céus, debaixo da terra. É esse Deus que nos ama, irmãos. Lá em Filipenses capítulo 2, versículo 13, vai dizer assim: nele quem está tanto querer quanto o efetuar. É esse Deus que nos ama. Mas o que eu quero chamar a atenção aos irmãos nesta manhã é que quando nós falamos acerca deste amor, e quando eu olho para a igreja em Corinto, e quando eu olho para o movimento religioso desse tempo, e o que nos traz um pouco de preocupação, é a confusão que às vezes as pessoas fazem acerca deste amor. Não se deixe enganar, na mesma proporção em que Deus nos ama, Deus também traz sobre nós o juízo. Deus traz sobre nós a cobrança da maneira como nós vivemos. A igreja em Corinto queria levar uma vida desregrada, uma vida livre.
E às vezes essa parte da cruz de Cristo é que nós temos às vezes dificuldade em trabalhar em nosso coração, em saber que Deus nos ama sim, mas que mesmo com esse amor, a justiça de Deus também está sobre nós, sobre a igreja do Senhor. E isso traz para nós algumas implicâncias, irmãos. A igreja em Corinto queria fazer o que queria andar como queria tratar as questões da maneira como queria. Ora, se Deus me ama, eu posso fazer. Deus é amor, Deus é misericórdia, sim, mas Deus é justiça. E às vezes as pessoas têm confundido, irmãos, nesse tempo, as pessoas têm confundido e muito esse conceito de amor. E têm achado que eu posso fazer tudo porque Deus me ama. Eu posso andar da maneira como eu quero porque Deus me ama. Que Deus nos ama é fato. Mas Deus também condena os nossos atos pecaminosos. Voltando a Adão, a obra mais perfeita da criação de Deus, Deus imputa sobre ele o peso da desobediência, o peso do pecado, peso esse que nos sobrevém até os dias de hoje. Mas Deus é tão bom, irmãos, que a própria palavra de Deus traz para nós a ideia também de que esse julgamento de Deus há de ser também em amor. Deus não há de nos julgar de forma deliberada ou sem qualquer conceito. Nós seremos julgados em amor. 1 João capítulo 4, versículo 17, vai dizer assim: nisto é, em nós, aperfeiçoado o amor, para que, no dia do juízo, mantenhamos confiança, pois, segundo ele, também nós somos neste mundo. E ainda no capítulo 4, agora no versículo 14 a 16, vai dizer assim: e nós temos vistos e testemunhamos que o Pai enviou o seu Filho como Salvador do mundo. Aquele que confessar que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele e ele em Deus. Deus quer nos julgar em amor. Versículo 16 vai dizer assim: nós conhecemos e cremos no amor que Deus tem por nós. Deus é amor, e aquele que permanece no amor, permanece em Deus e Deus nele. A cruz de Cristo detona o amor, é verdade, mas a cruz de Cristo também aponta para o juízo de Deus. Portanto, irmãos, nós não podemos nos deixar levar por palavras vãs, por sentimentos vãs, por colocações vãs, por comportamentos vãs que desagradam ao Senhor, achando que por este amor Deus não nos cobrará pela maneira como nós estamos vivendo. E talvez seja fácil viver sem a cruz de Cristo. Talvez seja fácil pregar o Evangelho sem a cruz de Cristo. Porque a cruz de Cristo requer de nós, espera de nós, submissão ao Senhor, comunhão com a sua igreja, compromisso com a sua casa, entrega. E quando nós olhamos para a igreja em Corintos, era uma igreja que estava justamente sem submissão, sem comunhão, sem compromisso e sem entrega. O que não é diferente nos dias de hoje. O que não tem sido diferente nos dias de hoje. Templos suntuosos, lindos, bonitos até. Mas muitos deles sem a pregação da cruz de Cristo, sem essa chamada de responsabilidade para a cruz de Cristo, sem comunhão, sem compromisso, sem entrega. E não são poucas as pessoas que têm se deixado levar por essas vãs filosofias deste tempo, que é triste aos nossos ouvidos, às vezes, ouvir acerca destas coisas. Mas Deus sempre vem nos dando oportunidade, irmãos, de nós mudarmos, de nós consertarmos as nossas vidas, de nós convertermos os nossos passos, de revermos alguns conceitos dentro de nós. E com a graça de Deus e pela misericórdia de Deus, Deus vem sempre nos dando uma nova oportunidade. Deus vem sempre colocando diante de nós uma nova oportunidade, baseado na misericórdia de Deus. E Deus nos ama até o fim, irmãos. Deus aposta em nós, Deus espera de nós
até o fim. E eu gosto de quando Jesus, eu gosto no sentido bíblico do contexto, mas quando Jesus está sendo entregue, ou quando Jesus vai ser entregue, o contexto ele é interessantíssimo, que Jesus quando chega, quando Jesus está em Jerusalém, que Jesus olha para Jerusalém, ele lamenta sobre Jerusalém, lá em Mateus capítulo 24, e o texto vai dizer assim, que Jesus expressa: Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e apedrejas os que foram enviados. Quantas vezes quis eu reunir os teus filhos, como galinha ajunta os seus pintinhos debaixo das asas, e vós não o quisestes. O que Jesus está dizendo para Jerusalém aqui é: Jerusalém, Jerusalém, o quanto nós temos um amor, eu e o Pai temos um amor por vocês, e vocês não conseguem entender isso, vocês não conseguem mudar esse contexto. Jesus vem para os seus, e na Cidade Santa Jesus já é rejeitado. Quando Jesus entra na entrada triunfal, muitas daquelas pessoas que cantam Hosana ao que vem em nome do Senhor, são as mesmas pessoas que lá na frente vão gritar: seja crucificado. A Jerusalém, a Cidade Santa, muitas pessoas não conseguem entender. Jesus olha com um olhar de compaixão e fala: Jerusalém, se vocês dessem ouvido aos profetas, se vocês abrissem os seus corações para compreender o amor que eu tenho por vocês. Ele usa a expressão da galinha e do pintinho, de colocar embaixo das asas. Eu não sei quem já foi ou quem já teve em casa, o cuidado que uma galinha tem quando ela tem um pintinho. É uma coisa impressionante, ela é tomada de uma força que a gente não consegue mensurar, encara tudo, encara cachorro, pode até ter prejuízo, mas ela encara. E eu olho para esse contexto aqui, eu fico olhando Jesus, olhando para Jerusalém, falando para Jerusalém assim, olhando para nós e falando para nós assim também. Igreja do século 21, crente do século 21, como eu queria ter vocês colocar debaixo das minhas asas, como eu queria que vocês compreendessem o meu amor da maneira como tem que ser compreendido, e não da maneira como tem sido pregado, até de forma errada. E Jesus continua, irmãos. Quando Jesus está lá no Getsêmani, quando ele chega próximo da crucificação, Jesus é preso, Jesus ele é açoitado, ele é esbofeteado, ele é humilhado. E as pessoas não fazem com Jesus, não tratam Jesus com carinho, não. É de uma forma ríspida, não vão pegando Jesus com carinho, não. Na sexta-feira, Tiagão aqui falando sobre Estevão. Estevão tem um comportamento muito parecido com o de Jesus. Estevão chegou ao ponto de ser arrastado. Jesus também não vai andando tranquilamente, as pessoas vão batendo em Jesus. Ele já sai literalmente do Getsêmani apanhando. Levam Jesus a Anás, Caifás, Pilato. Fazem de Jesus uma marionete para lá e para cá, e nesses movimentos Jesus apanhando por nós. Colocam Jesus, chicoteiam Jesus. E eu gosto de comentários bíblicos que falam acerca desse anti-crucificação de Cristo. As pessoas os algozes de Jesus, quando vão chicotear Jesus, alguns comentaristas dizem que na ponta daquele chicote tinha alguns ossinhos pequenos de carneiro. Dizem que os ossos de carneiro são fortes. A zorrague, ficava na ponta, e aquilo, quando batia na pele de Jesus, aquilo rasgava a pele de Jesus. Jesus sentiu dores que nós não conseguimos nem mesmo mensurar. E ao final de tudo isso, lançam uma capa sobre Jesus. E Jesus continua na sua lida, no seu processo. Ele não vai diretamente para a cruz. Levam Jesus daqui, de lá para cá, levam Jesus a Pilatos para dizer quem eles querem, Barrabás ou Jesus. E quando Jesus vai se apresentar a Pilatos, eles arrancam aquela capa de Jesus com toda a força. E você já foi pequeno, foi criança um dia, você sabe como dói às vezes quando um tecido cola numa parte machucada do corpo. E eles não tiram com carinho, eles arrancam a capa de Jesus com toda a força. Jesus sente dores que nós não conseguimos imaginar, irmãos. Nós não conseguimos mensurar o que foi que Jesus pagou na cruz por nós. Mas o amor de Deus transcendeu todas estas coisas. E ainda assim, o Senhor olha para o céu com seu olhar de misericórdia, graça e favor. Ele olha para os céus e pede ao Pai: Pai, perdoa-lhes.
E eu vejo Jesus pedindo um perdão. Eu vejo Jesus, digo eu, não o texto, mas eu vejo Jesus pedindo: Pai, dê a eles mais uma oportunidade. Eles não sabem o que eles estão fazendo. Eles não reconheceram o amor. Eles não reconheceram o que o Senhor está fazendo por eles, ainda não sabem. Mas com tudo isso, perdoa-lhes, Senhor. Porque eles não sabem o que fazem. Jesus ama os seus algozes até o fim, irmãos. Jesus intercede por eles até o fim. Como é que nós definimos isso? Com uma única palavra: amor. E é o que Deus tem por nós, é o que Deus teve por eles, é o que Deus tem por nós hoje, é o que Deus tem pela igreja de hoje também. Amor. E Deus olha para nós, olha para os nossos pecados e continua nos dando uma oportunidade de nós revermos o nosso conceito, de nós mudarmos a nossa caminhada, de sermos diferentes e de lembrar sempre que esse mesmo amor convertido na cruz do Calvário para a remissão dos nossos pecados, é o amor que o Senhor há de nos julgar um dia. E o Senhor tem dado a nós, irmãos, nesta manhã de celebração, de voltar os nossos pensamentos para nós mesmos, de sermos diferentes, de mudar, de renovar, de fazer algo diferente na nossa vida cristã, na nossa caminhada cristã. E a cruz mostra isso para nós. A mais plena declaração do amor de Deus por nós, mas ao mesmo tempo também nos aponta para o juízo de Deus em relação aos nossos pecados. Amém, queridos? Segundo ponto, a cruz de Cristo demonstra também o sacrifício de Jesus. Vem comigo, por favor, em Mateus capítulo 10, versículo 38. Diz assim o texto: e quem não toma a sua cruz e vem após mim, não é digno de mim. Quem não toma a sua cruz, não é digno de mim. A cruz, como expressão de amor, ela estava destinada a Jesus. Cristo veio para morrer por nós. Cristo veio para padecer por nós. Segundo a lei romana, a cruz não era para Jesus. Mas eles conseguiram fazer uma manobra e colocar Jesus nesta situação. A cruz, dentro da lei romana, servia para os criminosos, para os salteadores, para os opositores do Império Romano, para os ladrões, tanto que Jesus é crucificado ao lado de dois. Era essa a ideia de cruz naquele tempo. Expor a pessoa à vergonha, à humilhação, até para ficar uma marca, para que as pessoas pudessem ver: ali está um malfeitor, ali está uma pessoa que não presta. Era esse o objetivo da cruz, dentro da lei romana. Mas dentro da lei divina, irmãos, a cruz fazia parte da estratégia de Deus para a remissão dos nossos pecados. A cruz era um local de entrega. A cruz era um local de sacrifício. E Jesus foi a pessoa a quem Deus entregou por nós. Se sacrificou por nós. Lá em Isaías capítulo 53, versículo 4, 5, 6, vai dizer assim: certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflitos, ferido de Deus e oprimido. Mas Ele foi transpassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelha, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre Ele a iniquidade de todos nós.
ou de nós todos. Preste atenção, queridos. Não foram os sacerdotes que mataram Jesus. Não foi o sinédrio que sentenciou Jesus. Não foi Pilatos quem entregou Jesus. Não foi Judas quem traiu Jesus e o levou até a cruz. Não foi Pedro que negou a Jesus e levou Jesus até a cruz. Quem levou Jesus até a cruz foram os nossos pecados. Todos nós, sem exceção. Por minha causa e por sua causa. E aí a cruz como local de sacrifício. Jesus deixa a sua glória, Jesus deixa o seu trono, esvazia-se de si mesmo, torna-se homem, torna-se servo. Ele é então perseguido, preso, açoitado, cuspido, pregado na cruz e finalmente morto. Esse foi o preço. Esse foi o sacrifício de Jesus por nós. E não tem como nós olharmos para a cruz, olhar para o sacrifício de Jesus e nos isentarmos também da nossa cruz, da nossa responsabilidade enquanto crente em Cristo Jesus. E essa questão de levar a cruz, de carregar a cruz, não é um assunto muito legal, não é muito agradável ao paladar humano, aquilo que nós queremos ouvir. E na igreja de Corinto, as pessoas estavam assim. Uma mensagem sem cruz, sem chamada de responsabilidade. Recebendo mensagem que nada mais, nada menos satisfaziam os seus egos, massageavam os seus corações, mas não levavam transformações, mudanças, não requeriam nada das pessoas. As pessoas podiam continuar do jeito que elas estavam. Não havia entrega, não havia sacrifício. E a ideia da cruz, irmãos, é justamente essa, aquilo que nós precisamos fazer. Eu creio que naquele tempo e nos dias de hoje não é muito diferente. O que temos hoje é muita ajuda do alto. Muita ajuda do alto. É o que as pessoas estão querendo para esse tempo. Muita pregação sobre as bênçãos de Deus sobre a vida das pessoas. Mas nenhuma pregação ensinando como se deve andar para que nós possamos tomar posse dessas bênçãos. As pessoas querem receber, só querem receber, mas não querem saber como. Muitas pregações de ampla aceitação. Você pode vir do jeito que você está, você pode continuar do jeito que você está. E eu pergunto, que evangelho é esse? Que não há transformação. Muita aceitação, mas pouca pregação sobre justamente o nascer de novo. E por que isso, irmãos? Porque isso implica em renúncia. Isso implica em deixar de lado. Não que Jesus precisasse fazer isso. Não que Jesus tivesse que deixar algo de lado. Mas nos dias de hoje, irmãos, há muitos conceitos e muitas pessoas que estão precisando fazer um sacrifício. Deixar diante da cruz de Cristo, renunciar o seu eu, renunciar às suas vontades, renunciar também o seu velho homem. E por isso que lá em Marcos capítulo 8, versículo 34, a parte B vai dizer assim: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue. Tome a sua cruz e siga-me. Há um preço a ser pago, irmãos, por cada um de nós. Há uma cota específica para cada um de nós. Há um sacrifício para cada um de nós, sem exceção. E por isso que o versículo que nós usamos aqui vai dizer o seguinte: quem não toma a sua cruz e vem após mim, não é digno de mim. Não pode ser digno de mim. Se você não estiver disposto a colocar diante da cruz de Cristo alguns sacrifícios, para que você viva de uma maneira que agrade a Deus,
Você não pode adquirir as bênçãos de Deus. Mas veja que interessante. Se comparado à cruz de Cristo, a nossa cruz, na verdade, não passa nem perto daquilo que Jesus falou. O amor de Deus, até nessa hora, ele continua sendo assim algo fascinante, irmãos, para nós. Lá em Mateus capítulo 11, versículo 28 a 30, ele vai dizer assim, ó, vinde a mim todos que estáis o quê? Cansados e sobrecarregados, que eu farei o quê? Vos aliviarei. É um convite que Jesus faz. Ele continua dizendo assim, tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e acharei descanso para a vossa alma. É uma promessa de Deus. E ele continua, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. É um conforto. Deus não coloca diante de nós algo que nós não conseguimos fazer. Deus não coloca diante de nós, não coloca sobre as nossas vidas algo que nós não conseguimos caminhar, uma cruz que nós não conseguimos levar. E a cruz, a ideia aqui é de sacrifício, é de entrega. É de entrega. O sentimento aqui é de entrega. E no dia de hoje, irmãos, eu sei que existem coisas que nós precisamos deixar diante da cruz de Cristo, e existem coisas também que nós precisamos entregar diante da cruz de Cristo, a começar pelas nossas vidas. Sacrificar o nosso eu, sacrificar as nossas vontades. A igreja em Corinto estava cheia da sua vontade, não conseguiam amortecer o seu próprio eu. As vãs filosofias já estavam muito bem alicerçadas na mente e no coração daquelas pessoas. E elas não queriam sacrificar literalmente nada. E a ideia para nós de sacrifício de Jesus, a ideia de cruz, é que nós temos que também carregar a nossa cruz. E uma das mais sublimes implicâncias que já falamos aqui é justamente a renúncia. Renunciar tudo aquilo que nós somos, renunciar talvez tudo aquilo que nós temos, renunciar. Vai ser pesaroso? Pode ser. Vai ser doloroso? Pode ser. Mas vai ser necessário e também vai ser abençoador. A cruz de Cristo, irmãos, demonstra o sacrifício de Jesus e requer de nós também um sacrifício em prol do amor de Deus. Amém, queridos? Rapidamente, terceiro e último ponto. A cruz de Cristo nos resgata da perdição eterna. Colossenses capítulo 1, versículo 13 e 14. Vai dizer assim, ele nos libertou do império das trevas, nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. E a gente fecha a mensagem da cruz no sermão desta manhã. Falamos do amor de Deus, do sacrifício, mas a cruz traz para nós, e eu entendo ser esta também uma das mensagens centrais da cruz, que é justamente a salvação eterna. Após a criação, o homem cai em seu delito e pecado pela desobediência. E ele é sentenciado à morte. Lá em Romanos capítulo 5, versículo 12, vai dizer assim, portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. E eu chamo a atenção para essa questão desta morte aqui. Às vezes nós nos preocupamos apenas com a questão da morte física, mas eu acho que a preocupação maior nossa precisa ser justamente com a morte espiritual. O homem preso em seus delitos e pecados, ele está morto espiritualmente. Não há vida, ele é dominado pelo pecado, ele é dominado pelo erro. E muitos desses erros foram produzidos através das escolhas. Porque Deus é tão bom, Deus é tão misericordioso, que quando Deus nos faz, Deus não fez Adão, Deus não fez um boneco.
Deus colocou sentimento em seu coração. Deus deu a ele liberdade de escolha. Deus deu ao homem o livre-arbítrio, como tem dado a nós também. E muitas das vezes, em nossos delitos e pecados esses que às vezes nós temos ciência do que cometemos, deliberadamente, não nos preocupando com a morte eterna. E aí quando Deus olha para a humanidade, olha para o passo da humanidade, a maneira como a humanidade está caminhando, se afundando, se atolando cada vez mais em pecado. Quando você lê os textos bíblicos no Antigo Testamento, vão ser quase que um trocadilho ali. Há um tempo em que Deus abençoa o povo se conserta, daqui a pouco está o povo errando de novo, está o povo pecando de novo, sem se preocupar com a perdição eterna, presos a pecados, presos às coisas que desagradam a Deus e morrendo espiritualmente, e muitos deles escolhendo morrer assim. E Deus, num ato de compaixão e graça, Ele olha e envia Jesus para nos resgatar, para levar sobre Ele o peso do nosso pecado, mediante a nossa aceitação, mediante o nosso reconhecimento de Cristo como nosso Senhor e Salvador, para fazer uma mudança, para nos fazer experimentar uma mudança para esse tempo, sim, como João 10:10 vai dizer, mas muito mais ainda, para uma vida eterna. Todos nós, irmãos, estávamos caminhando a passos largos para a perdição eterna. Mas é justamente na cruz de Cristo que Deus manifesta o seu amor por nós e nos dá uma oportunidade de nos tirar desta perdição. Romanos 3:23a vai dizer que todos nós pecamos e separados nós estamos da glória de Deus. Romanos capítulo 6, versículo 23 vai dizer que o salário desse pecado que nós praticamos, que nós produzimos e às vezes reproduzimos, é a morte. Mas ele vem trazer para nós também que o dom gratuito de Deus é a vida eterna. E aí eu fecho a nossa meditação nesta manhã. A igreja em Corinto, muitos daqueles homens já se achavam maiorais, já se achavam plenos, já se achavam dentro dos seus pensamentos até mesmo salvos, por aquilo que eram, por aquilo que tinham, pelas suas posses, pela estrutura física da sua igreja. Mas Deus não olhava para nada daquilo, como não olha até os dias de hoje. Deus olhava e olha, e continua olhando para o nosso coração. E é desta perdição eterna que Deus quer ter conosco, que Deus quer nos salvar. E isso não é mérito nosso, irmãos. Nós não merecemos, eu não mereço. E eu gosto da Cristolândia, que tem um louvor que eles cantam que eu me emociono a cada vez que eu ouço aquele louvor, que diz: eu não mereço tanto amor, mas a tua graça me alcançou. Eu não sei cantar o hino, não sei nem a letra dele todo, mas me emociona. Eu não mereço, nós não merecemos, irmãos. Nós não merecemos. Mas pela graça, pela misericórdia, pela compaixão de Deus, através da cruz de Cristo, o Senhor nos dá esta oportunidade de nos resgatar desta perdição eterna. Apesar de não merecermos o que nós não merecemos, mas pela graça, porque pela graça nós somos salvos mediante a fé. E isso não vem de nós ou de vós, é dom gratuito de Deus. Não me pergunte por quê, mas Deus nos ama. Não me pergunte por quê, mas Deus entregou Jesus. Fazia parte do plano de Deus. Mesmo com o pecado original, fazia parte do plano de Deus resgatar a minha vida e a sua vida também. E isso é concretizado aqui,
na cruz de Cristo. Portanto, irmãos, que nesse momento de memorial, de celebração, de trazermos a memória, vamos aprender com a igreja em Corinto e vamos colocar em prática na Igreja Batista Central de Campo Grande. A cruz de Cristo manifesta o amor de Deus. Deus nos ama, é verdade, mas Deus também há de nos julgar por tudo aquilo que nós fazemos em amor. A cruz de Cristo demonstra para nós o sacrifício de Jesus por nós. E o que é que nós estamos dispostos também a sacrificar por Jesus? O que é que nós estamos dispostos a renunciar por Jesus? E o terceiro ponto, a cruz de Cristo nos resgata da perdição eterna. Aquela trajetória que estava traçada para nós, Jesus coloca ali um ponto e dá continuidade a partir da cruz de Cristo. Está em nós, na minha e na sua vida, a escolha sobre o que nós queremos fazer. A cruz de Cristo nos ensina e nós recebemos da parte de Deus. Amém, queridos?